expectativa? Expectativa de vocês nessa manhã? Que bom estar aqui, podendo falar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E que legal que nesse Dia das Mães você decidiu começar o dia aqui. Tem uma glória em começar ele aqui. Então sejam todos vocês muito bem-vindos. Alguém deixou cair um ticket do estacionamento? Então confira aí. Se você deixou cair, eu vou deixar aqui com a Lana. Depois você pode pegar com ela, tá? Se você não... Olha lá, ó, no meio, Lana. Boa. Muito bom. Queria que você estendesse a mão antes de você sentar para cá. Eu vou pedir que Deus ministre o coração de vocês através da minha vida hoje. Eu vou pedir que Ele me use simplesmente como um instrumento para chegar aí, não a minha voz, não o que eu preparei, mas o que o Espírito Santo quer falar com você. Porque muitas vezes nem é aquilo que eu preparei, é aquilo que Deus veio falar. Porque, olha assim comigo: Senhor, obrigado pela vida do Ciro. Eu te peço que o Senhor o abençoe. Senhor, faça ele entender, através do texto, os mistérios que o Senhor quer relevar no meu coração. Muito obrigado por essa manhã. Meu coração está aberto. Eu quero ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Encontre o seu lugar aí. Fazia tempo que eu não pisava esse solo santo do Shopping Total, lá dos Incas e Aztecas, que agora se chama Ventura. E é engraçado, o nome desse shopping se chama Ventura, né? Que fala sobre venture, sobre uma nova iniciativa, sobre algo novo que Deus está querendo fazer. E quando a gente retornou para cá, a gente estava sonhando com esse momento. Em 2 anos agora, pelo menos, é a primeira vez que eu posso pregar aqui e ver você. Então a gente sonhava com você numa garagem. A gente olhava lá e falava assim: um dia nós vamos voltar para o cinema. Quantas vezes você não ficou na expectativa de alguma coisa para que ela acontecesse de verdade? Não é assim? E hoje é Dia das Mães, né? Então eu tenho 3 lá em casa. Eu tenho o Gus, de 7, a Liz, de 4 e o Ben, de 3 anos de idade. Então, para quem não conhece a minha família, sabe que a gente já teve bastante expectativa por um nenê, né? Assim, no sentido de esperar o próximo. Eu não sei aquilo que você está esperando nessa manhã, mas tenho certeza que Deus trouxe você aqui por causa que Ele quer cumprir algumas expectativas na sua vida. Ele quer cumprir algumas coisas que você sonhou para você, e aí você está aí gestando. E nessa gestação, assim, quando a Hannah, de novo eu vou repetir isso, quem já sabe, né, que algumas pessoas são música na nossa vida, assim, pessoas são como música na nossa vida. Tem umas que você gosta logo de começo, tem umas que você demora um pouco para compreender, outras se tornam trilha sonora da sua vida. A Hannah está lá, trilha sonora da minha vida. Não sei como seria a minha vida sem ela. E eu tenho certeza que algumas pessoas na sua vida vão se tornar a trilha sonora da sua vida. Talvez você está sentado do lado dela agora. Talvez essa pessoa que está sentada aí do lado, ela vai se tornar uma trilha sonora. A sua vida, ela não muda atrás de uma coisa. A sua vida, ela não muda atrás de um carro, de um emprego, de uma casa. Sua vida, ela não muda depois que você compra aquele smartwatch ou aquele smartphone que você queria. As pessoas acham que as coisas vão mudar a vida delas, mas não são as coisas que mudam a vida das pessoas. O que muda efetivamente a vida das pessoas é outra pessoa. Então você está em um relacionamento de mudar tudo. E você veio aqui nessa manhã para encontrar esse relacionamento, porque a pergunta certa é quem? Muitas vezes na vida a gente está se perguntando o que ou como. Concorda comigo? A gente está perguntando o que eu tenho que fazer ou como que eu vou fazer. Mas sabia que essa não é a pergunta certa que você deveria estar fazendo?
Você está se fazendo uma pergunta de: Deus, o que eu vou fazer? E você está se perguntando: Deus, como que eu vou sair dessa circunstância? Ou como que eu vou resolver determinada coisa? Ou o que eu vou criar? O que eu tenho que fazer amanhã? O que eu tenho que... E aí nós, como empresários, como trabalhadores, a gente sempre está procurando o que e o como. Mas a pergunta certa não é o que e nem o como. A pergunta certa é quem. Assim como eu encontrei esse quem na minha vida, na Hannah, eu tenho certeza que você vai encontrar esse quem na sua vida. Assim como a Barbie encontrou quem? Alô? Ai, né? Ai. Mas esse quem na sua vida vai mudar tudo. E aí, esse quem na sua vida, eu queria que você abrisse um texto comigo, ele está lá em Mateus. E eu vou falar sobre ele um pouquinho hoje, nessa pureza, né? Eu gosto muito de uma versão bíblica, a mensagem. Eu vou ler ela primeiro numa versão sem ser a mensagem, tá? E aí Romanos 8, 15 8 do 15 ao 22, tá bom? Então ele diz assim o texto: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Muito bem. Então, a gente não recebeu um espírito de medo, que você fica atemorizado em sem saber o que você vai fazer amanhã. Porque qual que é uma característica do medo nas nossas vidas? Porque nós estamos aqui nessa série falando sobre pureza, certo? Quando a gente nasce criança, assim, eu falei que o Ben tinha 3 anos, a Dani me corrigiu, ele tem 3 meses, tá? Então o Gus tem 7, a Liz tem 4 e o Ben tem 3 meses. Lá em casa a gente tem filho em ano de Copa, é assim, 14, 18 e 22, tá? Sempre para celebrar a Copa a gente traz mais um, né, para aumentar a torcida, assim. Então assim, ó, quando uma criança nasce, eu lembro aqui do meu filho, do Taylor, quando eles nascem com o medo embutido neles ou não? O que vocês acham? Não? Ele percebe perigo nas coisas, certo? Então assim, ó, uma criança quando ela nasce inteira, ela nasce como? Sem medo, concorda comigo? Se eu pudesse nessa manhã aqui colocar um ímã gigantesco assim, ó, e ele tivesse a capacidade como um ímã de puxar metais, só que em vez de ele puxar os metais, imagine que nessa tela aqui, ó, eu pudesse tirar o medo do seu coração. Imagine que eu pudesse usar um ímã nessa manhã e retirar o medo do seu coração. O que você faria se você não tivesse medo? Quero que você pense sinceramente dentro do teu coração. O que você faria se você não tivesse medo? Se o teu coração fosse puro, como de uma criança, assim. A gente pode ver a pureza no olhar, né? Eles não têm medo das coisas. Eles veem uma escada, eles vão na direção dela, porque ele não tem medo da escada. Ele não entende a consequência da escada, certo? Então ele vai como se ali não tivesse mal algum. Ou se ele estivesse numa borda como essa aqui, ele não tem medo de cair, porque ele não sabe o que é cair. Ele não tem essa consciência sobre que cair ele vai se machucar. Concorda comigo? E aí então ele não teme muitas coisas, e por isso ele se lança a fazer muitas coisas. E à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai ficando mais velho, o que acontece? A gente cai, não cai? A gente se machuca, e aí a gente cria umas cicatrizes assim. E eu gosto de pensar que muitas pessoas vivem com várias cicatrizes.
É tipo numa empresa, quando eu vou conversar com os gestores, eu falo, sabe por que a gente cria algumas regras na nossa vida? E talvez por que você criou algumas regras para você e por que a gente se sente seguro seguindo algumas regras da religião? Porque a regra é tipo uma cicatriz organizacional, ou uma cicatriz de vida. Porque quando você caiu, você se machucou, você cria daí uma regra, para quê? Para que você não caia de novo, não é? Então assim, se você andava de bicicleta sem rodinha, e aí você caiu, você fica tentado a fazer o quê? Pai, põe de novo a rodinha para mim. Por quê? Por que ele quer que coloque a rodinha? Porque ele está com medo de cair. Então ele coloca uma regra para ele mesmo, ele se limita para andar de rodinha, uma vez que ele caiu. E aí o que eu falo para ele? Não, então vamos colocar uma só, filho. Você caiu, vamos colocar para uma só. E daí como é que a criança começa a andar? De bicicleta? Assim. Sim ou não? Ela está apoiada em quê? Numa regra. Muitas vezes nós criamos regras pra gente, a gente põe uma rodinha do lado da bicicleta assim, ó. E a gente está apoiado nessa regra. Só que dá para ser um campeão olímpico apoiado na regra, assim? Muitas vezes essas regras que nós criamos para nós é por causa do medo que a gente tem de cair. Qual que é o nosso maior medo de cair depois que a gente cresce? Ah, mas aí eu não vou para o céu. Ah, se eu fizer isso aí, Deus não vai me abençoar se eu fizer isso aí. A gente cria uma regra pra gente, para evitar que a gente caia. E aí, o que o texto está falando então, como começou aqui? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Esse Abba Pai aqui, eu quero traduzir agora na versão mensagem. Por que eu gosto da versão mensagem? Agora que vocês têm o texto original, eu quero que vocês percebam a nuance do que o texto quer dizer quando ele fala Abba Pai. Porque eu acordo de manhã e eu tenho essa experiência toda manhã. Porque as crianças, elas vêm para mim com uma ardente expectativa daquele dia. Não sei como são os seus filhos ainda, mas a partir do momento que eles ganharem mais maturidade, eles começam a te pedir algumas coisas. E quando os meus filhos, eles acordam de manhã, eles vêm comigo e eles querem saber o que é que nós vamos fazer nesse dia. Eles querem saber, paizinho. Só que eles não estão me chamando só, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos pintar, vamos correr, vamos andar de bicicleta, vamos... E aí olha só como é que o texto da versão mensagem traduz esse mesmo texto que eu falei para vocês. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura. Que sempre pergunta para Deus, e agora, Pai? O que é que nós vamos fazer? Como as crianças fazem. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma essa nossa identidade. Sabemos quem Ele é e sabemos quem somos. Pais e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis com Ele, então é certo que com Ele passaremos momentos inesquecíveis. E aí, a gente, baseado nas nossas regras, a gente só confia em Deus para aquilo que a gente pode fazer. Diferente das crianças, que lembra que Jesus falou assim, deixe vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus? Agora eu vou interpretar o que Jesus estava falando nesse texto, baseado no texto de Romanos aqui. Quando Jesus falava aquilo, deixe vir as minhas criancinhas, é porque as crianças, ela tem essa ardente expectativa, ela não tem o medo, e ela se propõe a viver uma aventura com o Pai. Se eu não fizer uma aventura, ela não vai comigo, ela não vai sozinha fazer uma aventura, se aventurar, tentar acertar alguma coisa. Ela espera que eu a ajude, que eu a oriente, que eu dê o próximo passo, que eu diga o caminho, que eu mostre para onde que nós temos que ir, porque aí ela vai se sentir como?
segura. E eu não sei você na sua caminhada, mas talvez você está inseguro com algumas coisas. Mas se eu pudesse tirar o medo do teu coração, e se o Pai pudesse estar do teu lado, qual é a aventura que você gostaria de viver na próxima semana? O que é que você gostaria de viver intensamente? O que é que aquilo que você tem expectativa que você está querendo viver? Talvez seja um novo empreendimento. Talvez você tenha expectativa pelo novo relacionamento. Talvez você tenha expectativa pelo um novo nascimento. Talvez você tenha expectativa de uma promoção, de um novo trabalho. Eu não sei exatamente o que está passando no seu coração aqui nesse momento, mas eu sei que essa expectativa que você tem, só Deus pode cumprir. Porque senão você vai tentar, baseado nas regras que você criou para você mesmo, conduzir a tua bicicletinha até onde você quer chegar. Só que não é uma jornada de 100 metros. É uma jornada de 42 quilômetros. E aí nós vamos precisar de destreza. Nós vamos precisar que um pai segure no banco assim, ó, e diga: pode ir, filho. O pai está segurando. Quem já ensinou o filho a andar de bicicleta é assim, né? A gente vai segurando e a gente está ali do lado. E ele já está andando e você solta o banco assim e ele já tem equilíbrio. Só que você só está ali do lado. E ele se sente: nossa, meu pai está me segurando. Tá tudo tranquilo, eu estou indo, né? Eu não vou cair porque é ele que está me segurando. Mas essa mão de Deus, na verdade, já soltou do banco. E é isso que eu vim falar para você nessa manhã. Você precisa de Deus ao seu lado, sim, de pedir que Ele te dê a expectativa, mas para isso você vai ter que baixar as regras que você criou para você mesmo. Talvez você nessa manhã veio aqui com algumas regras que te ensinaram, como por exemplo, que quando a gente vem na igreja, Deus se agrada que a gente vem na igreja. A gente cria uma regra para a gente mesmo de ir à igreja. Eu queria dizer para você que Deus não se agrada de você vir na igreja. E aí, isso aqui é forte, né? Eu falo assim, se você pegar só esse trecho aqui e mandar para o YouTube, né? A pessoa vai falar assim: nossa, mas essa é uma igreja de herege. Como assim Deus não se agrada de você ir na igreja? Mas Deus não está preocupado que você venha na igreja. Deus não está nem preocupado que você efetivamente dê o dízimo. Eu falo assim: não, você tem que dar o dízimo, porque senão o devorador vai... Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Porque pensa assim, ó, quando eu tive os meus 3 pequenininhos, você acha que eu tive eles para eles me darem alguma coisa ou eu dar tudo para eles? Pensa nessa perspectiva. Eu tive as crianças para quê? Para eu dar tudo para elas, concorda? Desde o carro que a gente anda, a cadeirinha que ele está sentado, o cobertor que ele veste, a comida que ele come, o lugar que a gente vai. Concorda que essa aventura que eles estão vivendo, eu estou patrocinando ela integralmente? Eu não tenho expectativa que eles venham e me devolvam alguma coisa? Faz sentido isso? Se eu que sou um pai terreno, ajo assim com meus filhos, por que a gente acha que Deus espera que a gente dê alguma coisa para Ele? Deus não está com a expectativa que você devolva nada para Ele, a não ser o quê? Qual que é a minha expectativa? Pensa assim, o Gustavo agora começou a jogar futebol. A minha expectativa é que ele traga um monte de troféu para mim, que ele me devolva o diploma, que ele, imagina assim, se ele vier com um monte de coisas para mim assim, ó, e me entregar, isso vai me deixar mais feliz com Ele? Concorda comigo que às vezes a gente está querendo agradar a Deus com os nossos títulos, com os nossos troféus, e na verdade Deus está se agradando simplesmente do quê? Da nossa presença, da gente existir. E muitos aqui talvez estejam temerosos de ter filho. E é como eu já tenho 3, o Cal tem 4, o Helder está no primeiro, já está na via do segundo. Às vezes as pessoas têm medo de ter filho, mas um filho, ele revela
a essência de Deus, porque Deus se limitou numa coisa. Qual é uma coisa que Deus se limitou? Deus se limitou numa coisa só, porque Ele nos deu tudo, certo? Ele se limitou. Não nasce criança por brotamento. Não brota uma criança, não tem como você plantar uma criança. Não, precisa de um pai e de uma mãe para decidir, para essa vida vir a existir. E aí Deus pode ter mais um filho. Então Deus está comprometido com essas crianças do início ao fim. Não é minha responsabilidade, mas é a responsabilidade de Deus conosco. E essa expectativa que nós temos que viver nesse Dia das Mães, trazendo aqui para esse contexto, da pureza daquilo que é a essência de tudo que Deus fez. O mistério e o propósito da vida, gente, não está fora de nós. Ele está dentro de nós. Não é a respeito de uma coisa que a gente compra ou de alguma coisa que a gente conquista, mas é de alguém que a gente encontra. Deus está esperando você encontrá-lo novamente nessa tua expectativa. Ele quer tirar essa rodinha da sua bicicleta. Ele quer tirar essa regra que você criou para você mesmo, que está impedindo de você alcançar o máximo potencial que Ele criou para você, porque você está com medo de andar de bicicleta, você está com medo de viver a vida plenamente. Uma vida plena, uma vida sem medo, vai te levar ao impossível que Deus pode fazer, e não ao possível que você acha que você pode conquistar. Porque eu sei que meus filhos podem andar muito mais que de bicicleta, mas naquele momento para eles aquilo parece impossível. Eles olham para aquela bicicleta e eles falam: pai, é impossível ficar. E eles sofrem. É que nem aquela pessoa que começa a dirigir e fica com medo de como é que eu vou trocar a marcha e apertar a embreagem e o freio e o acelerador e virar e ligar a seta. A pessoa fala: não, é impossível, é impossível. À medida que você vai caminhando e o instrutor está do teu lado, ele fala: não, calma, eu estou aqui, vamos, vai aos poucos. E você... Então assim, o que eu queria que você considerasse nessa manhã é chamar Deus para uma ardente expectativa de aventura a cada novo dia. Que talvez você está começando os teus dias sem a glória de ter um pai do lado. Talvez você nunca teve a experiência de ter um em casa para te acompanhar e dizer o que nós vamos fazer nesse dia, e de repente a gente simplesmente cancelar os planos do dia, ir para o parque e tomar sorvete, ou fazer uma viagem inesperada para a praia no meio da semana, ou curtir uma aventura de remar no lago às 7 da manhã, no dia mais frio do ano. Mas esse pai, ele tem uma coisa para você, assim como eu tenho coisas para os meus filhos, que eu sonho ser o vento na vela deles lá na frente, que eu sonho empurrá-los para tudo aquilo que eles querem ser, fazer, e eu ser o motor, a propulsão na vela deles, para empurrar eles ainda mais distante. Entenda que Deus não é um empecilho para aquilo que você quer fazer. Muitas vezes você vem na igreja e fala assim: puxa, mas acho que Deus não vai deixar eu fazer isso aí. Eu nem vou na igreja porque eu sou muito errado, Deus não vai... O elder já setou o fundamento dessa pureza de coração. Deus não está preocupado com aquilo que você está fazendo. Ele está preocupado com a pureza das tuas intenções no coração. Ele está preocupado com você ter um coração cheio do quê? De medo. Você acha que eu quero medo para os meus filhos? Não, né? Eu quero que eles sejam corajosos, que eles sejam intrépidos, que eles sejam valentes, que eles vão e conquistem, e isso me dá muita alegria. Concorda comigo? Então, eles serem valentes, intrépidos, me dá alegria. E aí o texto é assim: porque a alegria do Senhor é a nossa... Alegria de quem é a nossa força? Como é que você lê esse texto? A tua alegria ou é a alegria de Deus? A alegria do Senhor é a nossa força. Deus está preocupado que você esteja cheio de força, não necessariamente de alegria. A alegria é força, também é força, mas mais força do que a alegria é o quê? Pureza.
A pureza do teu coração é mais forte do que a alegria que você pode experimentar. Você viveu uma vida inteira diante dele, pura, sem medo, porque concorda comigo que se eu misturar o medo no coração, eu já não sou completamente puro? O medo é o que mistura o malte da tua vida e faz você ficar amargo. O medo está impedindo você de viver a excelência daquilo que Deus criou para você. O medo misturado nesse teu coração está fazendo com que a gente não chegue onde... Porque você tem medo que não vai dar o recurso. Você tem medo que vai faltar o combustível do carro. Você tem medo que o dinheiro que você der aqui é você que está fazendo isso aqui. Então você não tem um pai do teu lado para te ajudar caso as coisas deem errado. E aí você está tentando fazer na tua força. E aí lá na frente, quando acaba todos os teus recursos, que só sobra a Deus, aí Deus pode mudar tudo. Porque você só estava crendo nele para fazer o que você conseguia fazer. Mas nós temos que crer em Deus para aquilo que Ele quer fazer. É o impossível que Ele vai te levar. Então é a respeito de um patamar de vida sem medo. Por isso que todas as vezes na vida é falado assim: não temas, não temas, não temas, porque o medo, ele mistura na pureza do nosso coração, daquela pureza da criança que não tem medo de cair, que não tem medo de andar, que não tem medo de correr, que não tem medo de saltar de mountain bike, ou de motocross, ou de skate. Ele não tem medo. E aí os melhores esportistas são aqueles quais? Que se arriscam, são aqueles que não têm medo. Quais são os melhores músicos? Aqueles que não têm medo. Quais são os melhores artistas? Aqueles que não têm medo. O medo impede você de viver o teu máximo potencial. Então nessa manhã eu queria retirar esse medo, mostrando para você que a alegria do Senhor é sim força, mas mais força do que a alegria é a pureza. É que às vezes a gente acha para pureza e a gente fala assim: quando a gente fala que um cavalo é puro sangue, o que significa isso? Ele é forte ou ele é fraco? Ele é forte. Quando você fala que uma cerveja é puro malte, o que significa? É forte. Quando a gente fala que um vinho é primitivo, que ele é puro, o que significa? Ele é forte. Então, quando eu falo de pureza, que a gente olha para a pureza e a gente olha para aquela coisa cândida. A gente olha para aquela coisa cândida, assim, um anjinho bonitinho, ele é puro. Só que pureza não fala sobre isso. Pureza fala sobre octanagem. Pureza fala sobre octanagem na sua vida. Quanto mais octanagem você tem na vida, mais forte vai o motor ou não? Porque a gasolina é mais pura. Quanto mais pura a gasolina, mais impacto você tem. Quanto menos medo você deixa misturar no teu coração, mais força você ganha. E nós somos bons atores, não somos? Tenho certeza que você planejou estar aqui nessa manhã, né? Mas deu alguma coisa errada para chegar aqui? Você reagiu bem ou você reagiu mal? Porque o problema da octanagem é essa: a gente cria um reator nuclear e aí aquele átomo é puro, você concorda comigo? São dois átomos puros, e aí a gente pega os dois núcleos e faz uma fusão, a gente quebra o átomo assim. Seria mais forte ainda se a gente fizesse fissão, que é o que acontece no ar, no Sol. A fissão nuclear é quando a gente funde um átomo no outro. Fusão é quando a gente separa o átomo assim. Quando a gente separa o átomo, o que acontece? Uma explosão nuclear. A gente quebrou o núcleo dele. Faz sentido? E é o que a gente precisa para conter a tamanha energia que acontece nesse átomo? Um reator. Concorda comigo? Nós precisamos de um reator. Para que serve um reator? Para segurar a reação. Porque
Dentro desse átomo ele explodiu. Então assim, a hora que ele explode eu preciso de um bom reator. E na vida, gente, 10% é o que você planejou fazer, 90% é como você reage às circunstâncias. Você tem que ser um bom reator. Você tem que reagir bem. Porque quando você reage bem, Deus se alegra lá no céu. Ah, Ciro, onde é que está isso? Lembra Estevão? Estevão, ele era só um cara que servia as mesas. E ele escreveu 1/3 do livro de Atos, um dos maiores livros do Novo Testamento. Qual que foi a reação de Estevão quando quiseram matar ele, apedrejar? O que Estevão falou? Vocês lembram disso? Ele levantou a mão assim, depois vocês podem buscar o texto, mas ele levantou a mão e falou: Jesus, não leva em consideração o que eles estão fazendo. Olha a reação dele. Pensa assim, os caras estão apedrejando ele, porque ele falou a verdade. Ele está numa circunstância ruim e a reação dele é de medo. De não, por favor, não me... Qual que é a reação dele? É uma reação de pureza, é uma reação de essência, é uma reação de octanagem. Ele tinha octanagem no coração, ele sabia exatamente quem que era o pai que estava do lado dele. Então ele levanta, olha para os céus e fala assim: não leva em consideração, eles não sabem o que eles estão fazendo, Senhor. E aí Estevão olha para o céu. Quando ele olha para o céu, ele vê Jesus em pé ao lado do trono. Em Mateus 26, esse mesmo texto fala assim: e ele estará assentado à destra do Pai para sempre. Em todo o texto bíblico, Jesus é retratado assentado do lado do Pai. Mas a reação de Estevão fez o quê? Jesus levantar do trono. Porque a alegria do Senhor é a nossa octanagem. Porque a alegria do Senhor é a nossa pureza. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu queria traduzir para você pureza. Quando você for tomar aquela cerveja puro malte hoje à tarde, você pensa na força que ela tem. E aí você considera a sua vida, o quanto puro você está sendo e quanto medo você está carregando. Porque talvez você esteja muito misturado. Quando você for tomar aquele vinho primitivo hoje à tarde com as mães, você pensa na qualidade daquele vinho. E você pensa assim: é um vinho puro. Tem pouco álcool, tem pouca mistura nele. Então ele é puro, ele é gostoso. Ele pinta a taça e escorre as lágrimas assim. Você fala: nossa, que vinho maravilhoso. Por quê? Ele é fraco ou ele é forte? Ele é forte. Então nessa manhã, eu não sei qual é a expectativa que você tem para a próxima semana, mas eu quero dizer para você: aumentar a sua octanagem. Aumente a sua pureza. Porque aumentando a sua pureza, você vai poder chegar a um patamar que nunca você conseguiria chegar sozinho. E a pureza vai depender do quê? De você dizer: Abba Pai. De você encontrar esse quem que veio te encontrar aqui hoje de manhã. Então você não veio me encontrar, e seria mais violento se Deus mandasse um jumento vir aqui falar. Porque ele abriria a boca, você ia ficar: ai, Deus, me perdoa. Mas como na falta do jumento, ele mandou eu mesmo. Na falta do jumento, ele mandou. Então se você não puder me aceitar como jumento que Deus mandou, me aceita como profeta que veio falar para você: aumente a octanagem da sua vida. Não é a respeito de você aumentar a sua violência, é a respeito de você aumentar a sua pureza. A pureza vai te levar na direção daquilo que Deus quer fazer. Quanto mais puro, melhor. Quanto mais puro, mais forte. Quanto mais puro, mais impacto, mais reação nuclear você vai causar nessa sociedade, ali onde você está. Porque aí Deus pode usar isso a seu favor. Amém? Fique de pé. Senhor, obrigado por essa manhã. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor aumente a octanagem desta igreja. Senhor, nós precisamos de pessoas que tenham mais pureza, que vivam não baseado em regras que elas criaram para si mesmas, para tentar cumprir uma tabela religiosa. Senhor, mas nós queremos ter a certeza de que o medo sai fora do nosso coração. Porque sem medo, Deus, eu sei que eles vão ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E sem medo, Deus,
Eu me pergunto o que nós poderíamos fazer nessa cidade. O que cada um aqui, Deus, poderia fazer nessa cidade, na sua empresa, na sua família, no seu micro-universo. Senhor, então a minha oração nessa manhã, Espírito Santo, eu não posso tirar sentimentos de dentro das pessoas, mas eu sei que o Senhor pode tirar com a mão. Senhor, então vem com a sua mão de poder e retira todo o medo, Deus. Como esse ímã magnífico e poderoso, Senhor, extrai todo o medo e toda partícula, Deus, de insegurança desses corações. Senhor, que eles saiam daqui cientes, puros e convictos, Deus, daquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, enche o coração deles com o Teu Espírito. Senhor, que realmente a Tua presença os purifique de toda injustiça. Senhor, e que eles possam ser colocados nesse lugar aprovado. Senhor, e que a força que eles carregam possa realmente mudar, desde a primeira pessoa que eles forem ter contato hoje, até a última pessoa, Deus, no final dos tempos. Porque eu sei, Deus, que eles são quem alguém está esperando lá fora. Eles são esse quem que depois deles não há igual. Eles são esse sopro de ar fresco numa casa em chamas. Eles são, Deus, essa glória da manhã que resplandece e diz que agora é dia. Ali onde havia trevas, agora há luz. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um a sua paz. Senhor, guarda-os na palma das suas mãos, Deus, até que a gente possa se ver de novo. Senhor, que as tarefas cotidianas do dia a dia não pesem no ombro deles. Senhor, que a chuva fresca realmente regue os seus campos e os faça prosperar. Senhor, que realmente ao acordar a cada novo dia, ao respirar pela manhã, eles possam ter essa ardente expectativa da aventura que o Senhor preparou para aquele dia. Em nome de Jesus. Amém.